As Bíblias agora, em Atos capítulo 1, nós estamos falando nesse ano de 2025 a respeito da missão de Deus, a Missio Dei. E nós estamos aqui reunidos como uma associação sem fins lucrativos, é isso? Estamos aqui reunidos como a gente que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. E não há melhor livro na Bíblia, aliás, são 2 livros da Bíblia que vão tratar muito especificamente sobre igreja. O primeiro livro é Atos dos Apóstolos, e o segundo livro é o livro de Efésios, que trazem toda a base da eclesiologia. Pastor, o que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo bíblico sobre igreja. Nós não vamos aprender a ser igreja lendo muitos autores. Muita gente já escreveu muita coisa sobre igreja. Muita gente já escreveu muita coisa sobre organização. Mas quando nós falamos sobre igreja, a maior autoridade é a Bíblia. E quando nós falamos sobre igreja, pode ser que dê a intenção, ou a impressão, melhor dizendo, que parece que estamos falando de um ente que está à parte de nós. Estamos falando de algo que está para fora de nós. Se você tem esse sentimento que você está falando sobre a igreja está fora de você, você precisa se reconsiderar, porque a igreja é o ajuntamento dos santos, a qual eu e você fomos chamados para fazer parte. Você faz parte desse corpo, a igreja do Senhor. E quando você veio para fazer parte desse corpo, não foi pela sua mera vontade, não foi por causa da sua psique que um dia de manhã fala, hoje eu vou fazer parte da igreja. Não nasceu do seu coração e nem do meu coração. Foi o Senhor quem o chamou. Foi o Senhor quem o trouxe para o seu corpo. Não foi um ato da deliberação da nossa alma, da nossa psique, mas antes foi da vontade de Deus que você fizesse parte da igreja do Senhor. Isso tira da gente alguns pesos, não é, pastor? Você não tem que vir na igreja. Você não tem que fazer parte da igreja. Você não tem que carregar um peso por causa de igreja, mas antes é o poder do Espírito Santo que o capacita a fazer parte do corpo de Cristo. E essa capacitação é cheia de graça e poder. Atos capítulo 1, vamos ler apenas hoje, tá ligado? Alguns versículos, os versículos 1 até o 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem começou a fazer? Jesus. E o que Jesus fez? Começou a fazer e a ensinar. Quando nós falamos igreja, nós precisamos ter em mente que o fundamento não é outro a não ser Jesus. Ele é o cabeça, mas também Ele é o próprio alicerce. Ele é a rocha na qual a igreja está edificada. E é por isso que, passado já 2000 anos, a igreja permanece firme.
sofreu debaixo do Império Romano, perseguida, muitos cristãos mortos. Durante a Idade Média, um evangelho que foi se corrompendo. Depois veio a Reforma, guerras. Hoje, atualmente, existem lugares em que é proibido se reunir como igreja. Alguns países em que ser cristão é decreto de morte. Mas a igreja do Senhor permanece, haja o que houver, porque o seu líder, a sua rocha, o seu cabeça é Jesus. E esse Jesus é um Jesus de obras e de poder. Lucas escreve que ele começou a fazer e a ensinar. Vamos um pouquinho mais fundo nisso. Todo o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Desde que nós abrimos as nossas Bíblias, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, desde esse versículo até o último versículo de Malaquias, está apontando para Jesus. E quando Jesus ele encarna, ele tabernacula, ele vem morar com os homens, ele se torna carne e osso, ele é o cumprimento de toda a vontade de Deus. De tal forma que a igreja, então, ela não tem uma missão. Porque a missão, ela é de Deus. Antes que o mundo existisse, antes que os montes fossem formados, antes que tudo que foi feito no princípio houvesse sido criado por Deus, Deus já havia determinado que todas as coisas haveriam de se converger para Cristo. De tal forma que ser igreja, ela não é qualquer coisa. Você não está sentado aqui só porque esse templo ele é bonito, ou porque nós cantamos músicas bonitas, bem ritmadas. Mas eu quero dizer para você que se você está sentado aqui, é por causa do teu Senhor, o teu Salvador. Isso muda tudo. Porque enquanto pensamos em igreja só como uma organização qualquer, eu vou domingo se eu quiser, se der, eu vou lá com os homens da Cristolândia, se for possível e minha agenda couber ali alguma coisa, eu vou fazer algo, eu vou cantar no coral. Meu querido, enquanto você viver sob esse prisma, você não terá e não experimentará o poder da cabeça que é Jesus Cristo, o Senhor. O nosso Senhor é um Deus vivo. Jesus é um Jesus ressurreto dos mortos. E a missão nossa da igreja é a missão de Deus, está baseada em Cristo, que Ele é o princípio, Ele é o começo e Ele é o fim. Versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Esse Jesus que nós servimos, que é o plano de Deus, ele não pode ser comparado com nenhum outro líder nessa casa, nessa terra. Nenhuma filosofia é tão profunda o bastante, ou tão bela o suficiente, que chegue aos pés de Cristo. Confúcio pode ter escrito muita coisa, pode ter organizado uma boa religião, mas não se compara com Cristo.
Buda pode ter organizado ali alguns pensamentos que tem hoje no mundo. 1 bilhão de pessoas seguem os ensinamentos de Buda, mas por mais que Buda possa ter compilado os seus pensamentos que os humanos gostam de apreciar, mas Buda não se compara a Jesus. No presente século da nossa geração, muitos jovens, uma geração que tem se ajoelhado diante das teorias ou do pensamento marxista, comunista, mas por mais que Marx tenha tido o intelecto, a inteligência para escrever os seus livros, isso não é nada diante daquele que é para sempre, Jesus. Porque Ele morreu na cruz, Ele padeceu, Ele começou uma história, e a cruz não foi o fim dessa história, mas foi o começo da nossa história, marcada pelo túmulo vazio. Nós seguimos a um Jesus, a um líder, a um Deus, o único Deus que é redivivo entre os mortos. Ele é o Todo-Poderoso. É isso que Lucas está escrevendo aqui. Teófilo, eu estou falando para você, Teófilo, olha, que esse Jesus que foi morto, Ele se apresentou vivo, aparecendo-nos durante 40 dias e falando das coisas concernente ao reino. Presta atenção aqui. Eu não sei porque você veio na igreja hoje. Talvez você tivesse um problema com o dedinho do pé, e está doendo o seu dedinho do pé, e você, não, vou lá porque o pastor vai orar por mim, eu vou ser curado. Não, eu vou lá na igreja hoje, porque eu vou dar lá uma oferta, e o Senhor vai me abençoar, e vai abrir as portas para mim. Não, eu vou lá na igreja hoje buscar a minha bênção. É verdade que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas presta atenção aqui, durante 40 dias que o Senhor ressurreto, Ele não estava falando de outra coisa, a não ser da missão de Deus, e essa missão de Deus, Ele estava dizendo que era o reino de Deus. O tema, a conversa, o conteúdo de toda a conversa do Senhor Jesus com os apóstolos, com aqueles discípulos mais perto, por todas aquelas testemunhas que viram o Senhor ressurreto, o teor da mensagem era o reino de Deus. Para a nossa geração do século 21, nós precisamos alinhar como igreja, organização, e pensarmos como igreja, corpo de Cristo, que o nosso tema, a nossa fala, o nosso estudo, o nosso alvo, o nosso conteúdo, não é outro a não ser o reino de Deus. E o reino de Deus é aquele reino que virá. E o Senhor fala, Ele já está dentro de vós, mas haverá um dia que Ele vai encerrar a história, e Ele vai aparecer novamente nesse mundo, e Ele vai estabelecer de uma vez por todas o seu reino. Nós não estamos aqui na igreja para estabelecer a nossa vontade. Nós não estamos aqui na igreja para estabelecer a nossa própria agenda. Provérbios capítulo 16, e olha só, gente, de férias eu tive que pregar, você acredita? Me arrumaram para a cabeça. E eu usei o texto de Provérbios 16. Nós fazemos planos, tudo bem em fazer planos. Tudo bem em você pensar, olha, 2025 eu vou entrar na faculdade. Tudo bem, nada errado com isso.
Tudo bem você pensar, olha, esse ano 2025 eu vou expandir os negócios, eu vou fazer um curso de MBA, eu vou procurar melhor salário, crescer na minha carreira profissional, eu vou até cantar no coral. Tudo bem, tudo certo. Mas se a sua agenda ela não estiver submetida à agenda de Deus, vai ser apenas uma agenda. Tiago, ele nos ensina assim, olha, vocês falam assim, ó, nós vamos para tal cidade, nós vamos negociar, nós vamos comprar e vender e vamos enriquecer. E vocês têm dentro de vocês uma vaidade muito grande. Quando vocês deveriam falar assim, se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos para tal lugar e vamos negociar e vamos crescer. Sabe o que atrapalha o reino de Deus em nosso coração? Sabe que o obstáculo, o muro, que faz com que a vontade de Deus não se estabeleça por completo em nossa vida, é a nossa vaidade. Nós pensamos que somos dono do nosso nariz, somos dono da nossa vida, nós é que direcionamos o nosso viver, mas na verdade, se nós fomos chamados para vivermos em função do reino. Quem sabe aí Mateus 6,33 de cor? Fica de pé, irmão Neto, mas fala bem alto. Buscai o. Vocês estão fracos? Buscai o. Deixa que o reino de Deus se estabeleça na sua vida. Aí os teus estudos estarão alinhados com o reino. A sua empresa estará alinhada com o reino. Pastor, eu estou desempregado, estou ganhando mal. Busca primeiro o reino, e o Senhor vai ser contigo. Versículo 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Como igreja do Senhor, pastor Manuel nos trouxe o tema desse ano, a missão de Deus. Hoje já é o terceiro domingo do mês. Quantas, eu não sei, já foram pelo menos 5 mensagens sobre Missio Dei. Nós temos nos reunido enquanto diretoria, temos nos reunido enquanto liderança, temos estabelecido uma agenda. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém é um lugar geográfico. Às vezes tem pessoas que ela mal ouvem a ordem e sai correndo para cumprir. Ah, pastor, é Missio Dei, e sai correndo. Aí daqui a pouco ele volta de novo. Pastor, qual era mesmo o que eu tinha que fazer? Há outras pessoas que são o contrário. Ficam ali ao pé da gente. Então, pastor, é Missio Dei mesmo? Então, mas me conta essa história direito. E fica, mas nunca sai também de Jerusalém. A questão é que é em Jerusalém que o Senhor tinha determinado que aqueles homens, simples homens, pescadores,
cobrador de impostos. 11 homens treinados, mas que agora eles precisavam de ficar em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo e serem batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja. O que antes era mistério, agora está revelado. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor Jesus, totalmente revelado da própria pessoa do Senhor. Ela é uma história que ela é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja não está vivendo no século 21 conforme o que vem na cabeça, conforme a teologia, ou conforme pensamentos humanos. Mas a igreja do Senhor está debaixo da missão de Deus. Um autor escreveu que a igreja de Cristo, os relatos dos atos do Espírito Santo, nunca foram completados. Vai comigo até o último versículo do livro de Atos. Atos 28, 31 diz assim: pregando o reino de Deus, ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Atos encerra com Paulo na sua prisão domiciliar. E ele estava na prisão domiciliar, ele tinha liberdade, ele havia alugado uma casa, ele recebia as pessoas que o procuravam, mas ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus o havia chamado e capacitado. Ele estava pregando o reino de Deus, ele estava ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança. Eu e você estamos aqui dia 19 de janeiro de 2025. A história continua sendo contada. Para aquela geração de homens que viveu, o livro de Atos pega mais ou menos um espectro de 40 a 50 anos, contando a história de Pedro, contando a história de Paulo, contando as maravilhas, contando os escorregões. Mas essa história não terminou. Essa história continua com você. É a tua missão. É a minha missão. Pregar o Evangelho do Reino. E o autor diz assim: esse livro que não possui fim, pois está à espera de novos capítulos, a serem acrescentados no ritmo e na medida que o povo de Deus confirma o bendito Espírito na sua santa cadeira de comando. Qual é a sua parte nessa história? Qual é a sua contribuição nessa narrativa? O Senhor Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, 15:16, ele vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. O capítulo 15 de João, ele começa assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o viticultor. O ramo que está ligado a mim, ele dá muito fruto. O Senhor te escolheu para que você dê muitos frutos. Você não está ligado a qualquer coisa. O teu poder, ou tua graça, ou tua vida espiritual, ela não se deve porque o seu nome está no rol de membros da Igreja Batista Vida Nova. A tua capacitação, a tua graça, o teu desenvolvimento espiritual, os teus dons e talentos que o Senhor tem dado a você, não se deve porque você é membro desta igreja. Ela se deve porque você deve ou deveria estar ligado à videira. Ontem estive em Jundiaí, o último dia de férias, né? A gente dá uma saideira, né? E ali, eu adentrei no lugar e estavam ali as parreiras, carregadinhas de uvas, lindas, do jeito que está nessa foto aí. E sabe como você assim, estava meio alto, né? E eu falei, uau, eu quero pegar um cacho desse daí. Do nada surgiu alguém e falou assim: você quer um cacho de uvas? Aham. Eu vou tirar para você. E eu falei, tá bom. Eu vou tirar para você, porque se você cortar no lugar errado, a seiva vai deixar de passar e todo o ramo vai morrer. Você entendeu a mensagem? Você está dando fruto? Como é que está a sua vida? Como é que você está com Deus? O bom de saber que Ele é o viticultor. E nessa manhã, você pode se sentir como um sebo seco. Sebo é aquela touceira da parreira. Pode estar seco. Você pode estar olhando para dentro do seu coração e dizer assim: pastor, daqui não sai mais nada. Está seco. Não vai dar fruto. Mas o Pai, Ele é o viticultor. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. E Ele tem o poder de pegar você e te enxertar novamente no ramo, para que você dê muito fruto. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, a Tua palavra ela é viva, ela é espada, ela discerne, Senhor, nossa alma e discerne nosso espírito. E nesse exato momento estamos sendo discernidos pelo Teu Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações audivelmente.
Fala, Senhor, nossos corações claramente. Senhor, a missão é tua. Senhor, o poder é teu. E nessa manhã estamos aqui reunidos, Senhor, como o teu povo. Muitos de nós, Senhor, têm respondido ao teu chamado, ao teu convite. Temos entregado as nossas vidas no teu altar. E temos verdadeiramente, Senhor, muitos de nós temos experimentado da vida espiritual que vem da tua própria vida. Mas somos pequenos e falhos e fracos, Senhor. Entendemos, Senhor, que aquela tua palavra para aqueles homens, para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que fossem batizados no Espírito ou revestidos no Espírito, Senhor, é a mesma palavra para nós hoje. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Porque sem o seu Espírito nada podemos fazer. É certo, Senhor, que temos recebido do teu Espírito quando nós atendemos a tua salvação, quando tu, Senhor, nos salvastes e temos nos arrependido dos nossos pecados e o Senhor tem nos dado o teu Espírito. Mas também, Senhor, cremos que a tua palavra diz: enchei-vos do Espírito. Perdoa-nos, Senhor, quando queremos viver a vida cristã só na força do nosso braço, só na razão do nosso intelecto. Nós tropeçamos, nós caímos, mas, Senhor, nessa manhã entendemos que tu és a videira verdadeira. Ao que está fraco e ao quebrado, enxerta novamente, e flui vida, e vida abundante, Senhor. Mesmo, Senhor, que os nossos anos sejam muitos, como alguns de nós aqui assentados, Senhor, nessa manhã, já passando dos 60, 70 anos, talvez, Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho mais forças, mas tu tens nos escrito e tu tens nos dito que em ti, Senhor, nós podemos fazer a tua obra. Implanta em nosso coração o teu reino, no coração dos nossos jovens, no coração, Senhor, dos nossos moços, das nossas moças, das nossas crianças, dos nossos velhos, para que nossos velhos sonhem, para que nossos jovens corram, para que nossos filhos cresçam na revelação do teu reino. Ó Senhor, nós oramos nessa manhã e cremos que temos recebido graça sobre graça. Ainda de cabeça abaixada, olhos fechados, quero falar com você que ainda não entregou a sua vida a Cristo como único e suficiente Salvador, mas tem entendido que a sua vida, ela realmente precisa fazer parte do plano de Deus, que você entende que Jesus é necessário que Ele seja o teu Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nessa manhã, você dê um sinal com a tua mão: eu quero seguir Jesus. Quero falar com também outras pessoas nesta casa, nessa manhã, que tem dito assim: pastor, eu estou à beira do suicídio, pastor, eu estou à beira do término das minhas forças, pastor, eu quero ser novamente enxertado nesta videira. Dê o seu sinal em nome de Jesus. Levante a sua mão. Senhor, eu quero experimentar o renovo da tua pessoa. Dê um sinal nessa manhã. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Senhor, vê, Senhor, esses nossos irmãos, essas pessoas que deram sinal. Ó Senhor, opera pelo Teu poder e graça, no poder do Teu Espírito Santo, e faça frutificar as boas novas do Evangelho, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. A igreja diz: amém.